Chamo Eliane, gostaria de deixar meu relato aqui no canal. No ano de 2020, eu estava terminando o meu curso de Direito e como eu morava a 1 hora de distância da faculdade, eu tinha uma rotina todos os dias à tarde. Eu dormia para poder fazer a viagem à noite descansada, porque já com 50 anos, estudando, e aí eu precisava ir mais descansada, né? Não estava trabalhando, estava só estudando. E quando foi dia 20, mais ou menos, de abril, eu dormi como de costume e acordei na mesma horinha que eu sempre acordava. Mais ou menos assim, uns 4 e pouca da tarde. Aí acordei, olhei para o relógio e pensei, vou levantar, vou fazer o café, tomar banho e pegar o ônibus na frente da matriz da igreja da minha cidade. Todos os dias eu tinha essa rotina. Acontece que mais ou menos dia 20 ou 21 de abril de 2020 já tinha começado a pandemia. Já estava todo mundo falando e eu muito preocupada, com o maior cuidado. E chegava da rua e limpava tudo e era aquela aflição por conta da pandemia. Aí nesse dia acordei, olhei para a hora e pensei, vou levantar, tomar banho, fazer o café, vai pegar o ônibus. Todos os dias era aquela rotina. De repente, eu não estava mais no meu quarto. Eu me vi em outro lugar. Foi como se fosse não sei dizer como, mas de repente foi como se eu tivesse sido teletransportada. De repente é como se eu tivesse entrado dentro de um filme. Sabe aqueles filmes épicos do tempo de Jesus? Parecia que eu estava dentro do filme naquela cena. Foi assim que eu me senti. É como se de repente eu não estava mais ali no meu quarto, eu estava naquele lugar. Na hora eu me assustei, me deu aquele pânico. Lembro-me, senti as pedras, a parede toda feita de pedras. Passei a mão na parede e fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Olhei para o lado, olhei para o chão assim, vi feito uns capim seco, peguei assim uma grade, uns ferros grossos. O ferro, ele era diferente dos ferros que a gente vê aqui hoje em dia. E aí eu olhei assim, percebi que aquilo era uma cela onde eu estava, só que ela era um pouco meio curvada, como se fosse duas partes. Tinha uma curva assim, era curvada. Aí eu olhei assim, aquele ambiente assim, escuro. Eu olhei para o corredor, aí olhei para o teto ele era curvado. De repente escutei um barulho. Lá vinha umas pessoas e eu olhando assim, mesmo aquele ambiente assim meio escuro. E aí eu estava vendo aquele homem vindo. Eram 3 homens, 2 agarrando no meio e vinham eles arrastando aquele homem. E aquele barulho, só que eles falavam num idioma que eu não entendia o que eles estavam dizendo. Era só aquele barulho que eu escutava e eu já estava assustada por estar ali, mas naquela hora, aquela cena assim, aí eu prestei atenção nos detalhes, porque eles eram, era uma roupa que eu nunca tinha visto na vida. O homem do meio, ele estava com uma roupa que eu não sei se era feito de pele, de animal. Era alguma coisa assim, dava para ver que era cor de terra, assim. O cabelo dele, aquele cabelo assanhado, assim, tipo como que só molhava e nunca lavou, mais ou menos. Prestei atenção no pé dele, a sandália dele era amarrada, feito um couro amarrado assim no tornozelo, e a roupa dele era feito um vestido. E aí aqueles 2 homens do lado dele. A diferença do meio para os outros dois é que os outros dois eles tinham feito. Era feito um couro grosso que chegava até o joelho, só que totalmente amarrado. Era como se fosse uma bota, mas não era bota. Era um couro grosso que eles amarravam com a tira que chegava até o joelho. E eles arrastando aquele homem ali no meio. Aqueles 2 homens vieram arrastando aquele homem no meio. E eles chegaram bem perto de mim, só que eles não me viam.
E eu estava vendo eles, só que o que aconteceu? Quando aquele homem foi chegando na grade, eles estavam arrastando ele para entrar. Estavam entrando com ele na grade. Naquele momento, aquele homem levantou assim a cabeça para o céu. E aí ele falou naquele idioma que o que foi mais interessante nessa hora foi que automaticamente foi uma coisa assim, eu senti na hora, sabe aquela coisa que você sente? Eu senti na hora que o céu tinha escutado o que ele tinha falado. E imediatamente eu estava no meu quarto novamente. Agora, você imagine o susto que eu tomei. Eu voltei de novo para o meu quarto, com aquela imagem toda na minha cabeça, em pânico. Cheguei na sala. Meu marido estava assistindo televisão. Ele olhou para mim, me viu com os olhos arregalados e perguntou: o que aconteceu? Aí eu disse para ele: eu estava no quarto e de repente eu não estava, e contei detalhes a ele. Ele disse: calma, calma, que isso deve ter sido um pesadelo. Eu disse: não, eu não estava dormindo, eu já tinha acordado. Aí aconteceu isso e eu fiquei com aquilo na minha, martelando, pensando: eu vou contar à minha amiga que ela deve entender disso aí. Ela deve ter alguma coisa para me explicar. Aí eu pensei: eu vou contar para alguém, vou contar para alguém. E aí o que aconteceu? Nesse dia, fui para a faculdade, só que eu não conseguia contar para ninguém. Cheguei lá, eu fui o caminho inteiro pensando: quando chegar na faculdade, vou falar para minha amiga, vou contar para ela. Quando eu cheguei perto dela, eu esqueci totalmente. Que coisa estranha, eu esqueci o que eu ia falar com ela. Quando eu cheguei em casa, eu pensei: meu Deus, eu esqueci de falar. Aí liguei no outro dia, liguei para minhas filhas, tenho 3 filhas, liguei para as 3. Liguei para a mais velha ficou assustada, disse: mãe, como que pode uma coisa dessa? Eu disse: minha filha, eu não tenho a menor ideia. Liguei para minha caçula, ela também ficou muito assustada, disse: mãe, que coisa, isso é muito estranho. Aí liguei para minha filha do meio. Quando eu liguei para minha filha do meio, ela falou assim para mim: mãe, essa cena que a senhora viu é muito parecida com a prisão de Pedro. Eu já li na Bíblia e parece muito com a prisão de Pedro. Aí, quando eu desliguei o telefone, eu coloquei no Google: prisão do apóstolo Pedro. Aí apareceu Atos 12 dos Apóstolos. E quando eu comecei a ler o Atos 12 dos Apóstolos no meu celular, que eu comecei a ler, me veio, eu senti toda a emoção. Inclusive, eu até chorei sem querer. Minhas lágrimas escorriam dos olhos. Eu fiquei muito emocionada e fiquei sentindo realmente a emoção de que realmente eu estava lá, que eu estive lá, que eu vi aquela cena. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente o tempo todo. Eu disse: meu Deus, que coisa estranha, como é que pode eu ter visto uma cena que aconteceu há tantos anos? Foi muito nítido, foi muito real. E aí, ainda consegui falar com uma irmã minha, falei com uma irmã, contei para ela. E aí a gente ficou naquela emoção, foi muito, muito, muito estranho isso aí. Aí, o que aconteceu? As aulas foram suspensas na mesma semana. As aulas foram suspensas por conta da pandemia. A faculdade a gente não podia mais ir para a faculdade. E aí as aulas começaram a ser online. E aí eu comecei a adoecer. Adoeci e comecei como se tivesse gripada. Primeiro foi meu marido, e que estava indo também trabalhar, porque por ele ser policial, ele tinha que ir trabalhar, ele estava trabalhando ainda. Aí ele chegou gripado e de repente eu também peguei. Era como se fosse uma gripe normal, mas só que para ele não foi tão grave. Para mim, na primeira semana era febre. Fui para o hospital. Quando cheguei lá no hospital, os médicos me deram até 10 remédios que estavam falando cloroquina. O médico me deu, pediu para eu tomar, e tomei todos os remédios que foi passado, o ivermectina, o azitromicina, e
E aí ele me disse, olha, se você não melhorar, você tem que voltar a sentir falta de ar, volta imediatamente para o hospital. Resultado, fui para casa, tomei todos os comprimidos e só piorei. E voltei para o hospital porque eu estava com falta de ar. Quando cheguei no hospital, fui internada imediatamente. Quando fui internada, aí chegou uma enfermeira perto de mim, mas só que eu, além de estar doente, eu estava querendo falar com alguém aquilo que tinha me acontecido, porque aquilo estava dentro de mim, assim, era uma aflição, era o que eu queria dizer para alguém, e quando eu chegava perto de alguém que eu pensava em falar, eu esquecia. Era uma coisa, eu não conseguia entender como é que eu tô com algo, eu tô louca para falar com alguém e não consigo falar com ninguém. Aí chegou a enfermeira perto de mim, quando eu estava internada, e aí me botaram no oxigênio, né? Mas eu estava ainda feito uma máscara, era feito uma máscara que colocava, não era só no nariz, era feito uma máscara. E aí me colocaram naquele oxigênio e ela chegou perto de mim e eu queria falar com ela. Eu estava querendo falar alguma coisa, querendo falar o que tinha me acontecido, que aquilo estava dentro de mim, era uma coisa, era uma aflição, eu queria falar com alguém aquilo. Aí o que aconteceu? Quando ela chegou perto de mim, a enfermeira, e eu assim, gesticulando, querendo falar, mas só que eu estava sem poder falar, por conta que eu estava no oxigênio, mas aquilo dentro de mim eu queria falar para alguém. Só que quando ela chegou para falar comigo, e aí quando eu fui falando com ela, e naquela hora, eu perdi a memória. E aí o que aconteceu? Os médicos, houve a intercorrência, minha filha estava lá comigo, minha filha caçula estava na ocasião comigo, e os médicos me levaram, falaram com a minha filha e disseram para minha filha, olha, infelizmente sua mãe vai ter que ser entubada porque ela perdeu a memória e a Covid atingiu o cérebro dela. E realmente, daí em diante eu não tenho lembrança de nada. Só posso falar o que minha filha falou. Minha filha falou que eles pegaram a maca e saíram mesmo com oxigênio e foi me levando e para o 10º andar, que era o local do que iam fazer a intubação. E a minha filha disse que quando antes de entrar na sala, ela não podia entrar, mas ela estava em pânico atrás e querendo correr. Não, você não pode, dizia ela, os médicos. Você vai ter que voltar daqui porque aquela porta ali você não pode atravessar. Só que antes de chegar na porta, ela disse que eu pedi para os médicos pararem. E aí eu fiz uma oração. E todo mundo ficou parado e ela disse que eu fiz uma oração. Reuni os médicos e enfermeiros que estavam do meu lado, me levando para a intubação. E aí ela disse, pronto, minha mãe não volta mais, que eu nunca vi minha mãe parar para fazer oração, porque, assim, eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Jesus, plenamente, mas eu não gosto de religião nenhuma. Eu sou avessa mesmo à religião, eu não gosto de religião. E aí, a minha filha, quando disse que quando viu essa cena, ela ficou em pânico, porque ela disse dentro dela, minha mãe não vai voltar mais. Quando passou da porta de ferro, que foram me levar para a intubação, as enfermeiras pegaram ela, que ela passou mal, e disseram, você não pode ficar aqui, não adianta você ficar no hospital, você tem que ir para casa, deixar um telefone e a gente vai entrar em contato com você. Após eu ser entubada, eu não sei precisar quanto tempo eu fiquei sem memória. Minha filha fala que quando me levaram para a sala de intubação, que eu fiz uma oração antes de entrar na sala, eu até hoje não tenho essa memória. E também não sei precisar quanto tempo eu passei entubada, sem memória. Eu só lembro que quando a minha memória foi voltando, eu já estava entubada, meu corpo imóvel lá,
e eu tentando entender o que estava acontecendo comigo. É como se eu tivesse acordado dentro de um pesadelo. Só que o pesadelo era real. Não tinha como eu sair daquele lugar, não tinha como eu acordar, não tinha como acordar. Então, naquele momento, eu perguntei assim: meu Deus, será que é minha hora? Será que eu morri? E aquela voz respondeu: não, não é a hora ainda. Não é chegada a sua hora. E eu fiquei ali tentando entender, apesar de que quando essa voz falou para mim que não era minha hora, é como se tivesse tido uma calma, senti calma. Senti que ali não era o fim. Não tinha chegado o fim da linha. Então eu procurando entender o que estava ali ao meu redor, comecei a observar, comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Eu estava vendo outras pessoas na minha frente. Estava vendo, a princípio, quando eu olhei ao meu redor, eu estava vendo outras pessoas nas máquinas e não estava prestando atenção que eu também estava igual àquelas pessoas. Eu olhava, via aquelas pessoas ali, deitada, todas imóveis, sem roupa, ali naquelas máquinas. Só que eu também estava ali do mesmo jeito. Eu não sentia que eu estava ali, eu sentia que eu estava em pé. Eu não sentia que eu estava deitada, eu sentia que eu estava... Não que eu visse um corpo, eu não tenho essa percepção de corpo, mas eu tenho uma percepção da consciência, dos pensamentos. Comecei a entender o que estava acontecendo, comecei a olhar, ver o que estava acontecendo, ver nas enfermeiras, ver nos enfermeiros. Tinha enfermeiros também, tinha doutora, tinha vários doutores também, eles ficavam numa salinha do outro lado, pertinho. Eles ficavam numa sala ao lado, ficavam conversando, ficavam rindo. E é como se eu soubesse o que eles estavam fazendo lá na outra sala, sem precisar ir lá. Era como se a consciência ficasse livre. A minha mente ficou livre e eu começava a ver todas as coisas. Mas mesmo assim eu estava muito aflita, porque do mesmo jeito que eu estava vendo aquelas coisas, eu estava aflita, porque eu não estava conseguindo sair daquela situação. Naquele momento eu lembrei de tudo que tinha me acontecido, que eu estava doente, que eu tinha tido a visão antes de adoecer. Aquela visão que eu tinha tido dia antes foi como uma esperança para mim. Naquele momento, do que eu tinha visto, eu fiz a mesma coisa que aquele homem tinha feito. Naquele momento que eu estava muito aflita, eu pensei em fazer a mesma coisa que ele tinha feito. Por um minuto eu parei e fiz o pensamento assim: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu tinha lido na Bíblia, do jeito que escutasse o apóstolo do teu filho, Pedro, me escuta também. Naquele momento eu senti a mesma coisa. Eu senti que o céu tinha me escutado. Do mesmo jeito. Foi uma coisa assim tremenda, porque eu senti a mesma coisa. Senti que o céu também tinha me escutado quando eu fiz esse pensamento, esse pedido assim. Imediatamente o meu espírito saiu dali. Eu falo espírito porque é a consciência, o espírito, eu acho, né, que é a mesma coisa, é a nossa consciência. De repente eu me afastei ali daquele hospital e fui me distanciando, só que de uma forma bem rápida. Foi tudo ficando pequeno, o hospital, a cidade, me vi assim, no espaço. Quando eu me vi no espaço,
aconteceu algo muito interessante, que foi o sentimento. Tudo aquilo que eu estava sentindo, aquela aflição, o pensamento, que eu tinha pensado que eu estava doente, eu tinha pensado na minha família, todos meus pensamentos de aflição, todo o meu sentimento, naquele momento se acabou. Foi uma coisa boa, porque eu me senti livre, como se eu tivesse saído de uma prisão e tivesse me libertado, tivesse ficado livre. Eu senti assim aquela liberdade. Comecei a fazer vários questionamentos, comecei a fazer perguntas. Eu estava lá em cima e aí eu estava perguntando o porquê da pandemia, o porquê de tanta gente estar indo embora. E cada pergunta que eu fazia, as respostas eram em visões. Exemplo, cada pergunta que eu fazia, o porquê daquilo ali, do que estava acontecendo, vinha as respostas na minha mente e as visões. E no momento que eu tinha visão, era como se eu fosse naquele local e eu visse pessoalmente as coisas que estavam acontecendo. E eu lembro de ter ido para uma cidade muito conhecida do Brasil, não vou nem falar o nome, que lá foi um dos casos mais que quando eu fiz a pergunta, a primeira cidade que me apareceu, que eu fui lá, na visão, é uma cidade muito famosa do Brasil, que é o lugar que mais fazem maldade com as crianças. E os próprios pais, pai, mãe, fazendo coisas que eu não vou comentar porque vocês devem imaginar. Só que eu vi aquela cena ali, é como se eu estivesse lá, olhando pessoalmente. Só que não tinha sentimento, via? E não tinha sentimento. E nisso, é como se eu fosse em vários lugares. Cada questionamento, eu ia para o lugar e via a resposta era em formato de visões. Muitas coisas que me surgiam na mente, os questionamentos do mundo me viam em forma de visões. E eram visões tremendas. Eu não tenho coragem de repetir. E eu via e voltava novamente para o espaço. Via naquele local, via as coisas que estavam acontecendo ali e voltava. É como se eu estivesse lá no espaço e cada pergunta era cada visão e as visões eram tão nítidas que era como se eu estivesse lá naquele local vendo aquela situação. E aquela voz falou para mim, ainda coisas que vai acontecer aqui na Terra. Várias bolas de fogo caindo nas cidades, grandes cidades, países aqui na Terra. Aquelas bolas de fogo caindo, as guerras. E quando eu vi aquelas cenas, era como se eu estivesse lá olhando tudo de perto. Era visões assim, de ver tudo de perto. E eu via tudo aquela cena, não sei precisar quanto tempo aquelas visões eu passei andando pelo mundo, não sei precisar quanto tempo foi, se foi dias, se foi horas, não tenho noção do tempo, a gente não tem noção de tempo. Agora, quando estava lá, eu voltava, via a visão, voltava e novamente vinha outros questionamentos na minha mente. E eu voltava, quando eu voltei, que eu vi várias coisas em vários lugares do mundo, várias catástrofes, várias guerras, muita coisa do planeta, dentro do planeta.
E era como se o planeta ficasse pequenininho lá de cima do espaço. A gente olhando de cima, eu olhando de cima, conseguia ver tudo tão nítido, tão... Olhava, e aí eu olhando assim para baixo, olhando para o planeta, vendo todas aquelas coisas. É como se ele tivesse ficado pequeno, bem miúdo. Aquela voz falou dentro de mim, mas uma voz, que aquela voz ecoou em todo o universo. Todo, era uma voz tremenda. Imagine uma voz que abala o universo. Aquela voz falou assim: ai de vós, criaturas, quem és diante do teu Criador? Pó. Aquela voz, naquele momento que aquela voz falou assim, aquela voz ecoou em todo o universo, aquela imensidão lá em cima. De repente, eu estava em outra cena, caminhando, só que dessa vez parecia que eu tinha entrado novamente naquele filme épico. Era como se eu tivesse voltado naquele mesmo lugar, no mesmo tempo que eu tinha visto, que eu tinha tido a visão antes de adoecer, no tempo de Pedro. Só que eu estava caminhando, eu olhava assim, parecia o mar, mas não era o mar. Só que as pedrinhas eram as pedrinhas pequenas no lugar de areia. Eu olhava assim, eu estava naquele cenário. Aí eu observava, tinha um homem à minha frente, andando à minha frente. Os cabelos no ombro, a roupa parecida, com a mesma visão daquele homem que eu tinha tido aquela visão antes de adoecer. Só que quando eu olhava para ele, ele estava andando à minha frente e eu estava caminhando também, eu observando aquelas águas ao meu redor, aquelas pedrinhas. Eu caminhando, eu olhava para ele, aquele homem de costas andando, cabelinho assim à altura do ombro. Dentro de mim eu sentia que era Jesus que estava ali. Eu sentia uma alegria tão grande. Quando eu olhava para ele, eu sentia que era Jesus. Ele continuava caminhando e eu caminhando e olhando a paisagem ao redor. Eu olhava para os pés dele, ele com aquela sandália amarrada também assim no calcanhar, feito um couro, e aquilo feito um vestido assim, feito uma túnica. Ele caminhando, eu sentia que era Jesus. Não, ele não falou para mim que era, mas eu sentia dentro de mim que era. Então eu passei ali, olhei, fiquei ali aquele tempo olhando, sentindo aquela alegria, aquela felicidade assim. De repente saí daquela cena, voltei novamente para onde eu estava, no hospital. Meu Deus, quando eu voltei para o hospital, aí eu já entendia tudo o que estava acontecendo, toda a maldade que estava ali, tudo que tinham planejado, as coisas que, o que é que faziam, o que estava fazendo, as maldades que estavam fazendo com as pessoas, que muita gente estava morrendo ali que não era para morrer naquela ocasião. E eu senti novamente aquilo, tudo que eu tinha, aquelas aflições que eu tinha parado de sentir enquanto estava lá em cima, eu senti tudo novamente. Voltei, os médicos me desentubaram, uma doutora me desentubou, ela olhou assim para a máquina e disse assim: que absurdo, esse tempo todinho e a alimentação nem cortada foi. Eu não estava me alimentando todos os dias que passei entubada. E ela olhou assim e disse: que absurdo. E ela conseguiu me desentubar. Eu lembro que aí voltei, quando eu entrei, quando eu consegui entrar no meu corpo,
que eu consegui. Ela olhou para mim e eu vi que ela estava feliz porque ela tinha conseguido. Ela, ai meu Deus, que bom, eu consegui. Não sei se ela nunca tinha feito, se ela era novata, não sei, porque ela ficou tão feliz porque conseguiu me desentubar. Aí quando eu entrei no meu corpo, senti todas as dores, tudo, uma tosse tremenda, que saía sangue quando eu tossia. Mas aí quando eu voltei, eu agradeci, eu disse muito obrigado, Jesus. Ficava ali agradecendo, mas por conta da maldade que eu tinha visto que estavam fazendo com os outros pacientes, fiquei com aquele receio. Me levaram para uma sala, minha filha já estava me esperando lá, apesar de eu continuar no oxigênio, mas eu fui para outra sala, tinha saído da intubação, fui para uma sala, mesmo permanecendo ainda no oxigênio, estava falando com dificuldade, mas já estava conseguindo falar. Tudo na minha mente, tudo, ficou tudo dentro de mim, todas as imagens, tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha visto, muito nítido, muito nítido dentro de mim, tudo que eu tinha passado, um sentimento de gratidão e ao mesmo tempo preocupada com a maldade do pessoal lá do hospital. Tentei falar para minha filha o que tinha acontecido e ela disse assim para mim: mãe, se acalme, que deve ser feito dos remédios. Eu querendo contar para minha filha o que eu tinha passado, o que tinha acontecido comigo. Eu disse a ela que tinha visto, no caso o marido dela e o meu genro lá embaixo, no estacionamento, quando eu estava saindo. E ela ficou meio assim, meio incrédula, porque ela pensou que era os efeitos do remédio. Eu queria de todo jeito ir embora daquele lugar. Eu queria sair daquele hospital, de todo jeito. Mas eu estava ainda no oxigênio, eu não ficava em pé. E a minha filha me acalmando, tentando que eu dormisse, queria que eu dormisse. Mãe, tente descansar, a senhora precisa descansar, a senhora precisa dormir. E nisso eu tentei, fechei os olhos, tentei fazer o que minha filha estava me pedindo. Fechei os olhos para tentar dormir um pouco. Quando eu fechei os olhos, eu senti que 3 médicos, porque estavam todos de branco, senti que 3 pessoas entraram na sala, ficaram pertinho de mim e colocaram uma luz bem forte azul na minha cabeça. Mesmo eu com o olho fechado, eu senti aquela luz, aquele queimorzinho na minha cabeça. E mesmo eu com o olho fechado, eu conseguia enxergar a cor da luz. Mas era um azul tão grande, tão forte, era uma luz bem azul. Só que essa luz, ela vinha lá de cima. Mesmo eu com o olho fechado, eu conseguia enxergar a luz dentro da minha cabeça. E dentro da minha cabeça, quando aquela luz batia dentro da minha cabeça, eu via uns bichinhos se movendo. Era uma coisa interessante, porque eu via tudo aquilo assim se movendo dentro da minha cabeça. E aquela luz bem forte dentro da cabeça. E era como se aquela luz matasse algumas coisas que tinha dentro da cabeça. E eu sentia aquele queimou assim, e ao mesmo tempo senti um alívio. Abri o olho e disse para minha filha: viu, filha, que luz forte botaram na minha cabeça? Ela me falou: mãinha, não entrou ninguém aqui não. Aí eu pensei: será que eu dormi e eu sonhei com isso? Deve ter sido. Tentei novamente dormir. Novamente vieram esses homens, essas criaturas de branco,
Eu achei que era médico e botaram novamente a luz azul na minha cabeça. Novamente botaram a luz azul na minha cabeça. Era uma luz azul tão forte. E eu via com meus olhos fechados aquela luz, sentia aquilo queimando dentro de mim, dentro da minha cabeça. Ela queimava. Não era um queimor que doía, mas eu sentia a quentura. Era um azul tão azul que eu sentia que o azul vinha do espaço. Aí eu acordei e eu disse, filha, eu acho que agora eles vieram mesmo. E ela disse novamente, mãe, não veio ninguém aqui. Não veio. Mas eu tenho certeza que vieram. Mas ela disse que não, ela não viu. Às vezes eu fico pensando se realmente era realmente os efeitos do remédio. Eu pensava. Fiquei pensando. Até que na madrugada entrou uma enfermeira para aferir minha pressão, ver o oxigênio, verificar meu oxigênio, colocar o oxímetro para ver se eu estava, como é que estava. Faziam isso de 2 em 2 horas. Chegou uma enfermeira baixinha, moreninha. Ela aferiu minha pressão, olhou o oxímetro, disse que eu estava bem, mas ia continuar no oxigênio. E quando ela ia empurrando aquele carrinho com o oxímetro e com as coisas, ela sempre entrava com o carrinho e voltava com aquele carrinho. Quando ela chegou na porta, essa mulher parou na porta e deu uma volta assim. Ela olhou assim, bruscamente, olhou para mim, minha filha, e disse assim, por que temes? Eu e minha filha, a gente se olhou, ficamos nos olhando assim, o que essa mulher está falando? Ela disse assim, por que temes? Eu que estou contigo. Por que temes? Ficamos tentando entender. E ela disse assim, eu estou contigo. O tempo todo eu estou contigo. Não temas. E foi embora. E aí a minha filha disse assim, mãinha, eu acho que essa mulher deu alguma mensagem. Eu acho que Deus falou nessa mulher. Aí eu disse, será que foi por conta que aqueles homens, os médicos, colocaram aquela luz na minha cabeça? Será que foi isso? Eu saí do hospital, ainda passei mais uns dias. A doutora disse que provavelmente eu passaria uns 30 dias para sair do oxigênio, mas graças a Deus, muito antes eu saí. Os médicos até ficaram muito admirados, porque o meu pulmão tinha sido comprometido 100%. E apesar da comida, de eu não ter me alimentado durante esse período, meu rins não tinha parado de funcionar. Eu agradeço a Deus por essa experiência. Foi uma experiência muito tremenda. Eu sei que não sou a mesma coisa. Hoje eu sinto que eu tenho uma conexão maior com Deus, com Jesus. Apesar que eu não gosto de religião, sou muito sincera, eu não gosto de religião nenhuma. Mas eu sei que existe um Deus e confio e acredito em Jesus